Agora são 8h11. Vamos falar com o analista internacional consultor Amaury Chamorro. Olá, Amaury, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Bom, vamos falar aqui sobre a situação do Peru. Que crise ali no Peru, hein? Eu queria que você explicasse, né? Primeiro foi fechado o Congresso, depois a vice-presidenta, enfim, vice do Congresso assumiu, depois já renunciou. Que confusão. Conta pra gente, Amaury, exatamente o que está acontecendo no país vizinho, Peru. Bom, na verdade, a diferença do Brasil, o presidente no Peru ele pode fechar o Congresso realmente, né? O artigo 134 da Constituição peruana permite que o presidente da República, no momento de dificuldade de aprovação de alguma lei ou de funcionamento do Congresso, ele feche o Congresso, porém ele convoca automaticamente eleições, tanto para o Congresso como para a presidência da República. É um mecanismo implementado no país, que também existe em alguns outros países que existe em alguns países da nossa América Latina, que permite o executivo convocar eleições antecipadas, não só para presidente, porém para o parlamento também. Mas isso, o que vale a pena entender, ou seja, não é um golpe de Estado. A diferença do que alguns estão falando é que há uma tentativa de ruptura do Estado de Direito. Na verdade, não. O presidente encarregado, o Vizcarra, nesse momento ele poderia ter feito isso e ele fez. O que aconteceu depois é que foi meio burlesco, né? O parlamento, que é de maioria subordinado a Keiko, perdão, Fujimori, não aceitou essa decisão do presidente e destituiu, depois do fechamento do Congresso, ele destituiu o presidente da República e nombrou uma parlamentária como presidente, algo meio que nem a Venezuela quis fazer com o Guaidó. Porém, as Forças Armadas fecharam o Congresso, impediram a entrada de parlamentares, porque disseram que eles realmente apoiam a decisão do presidente da República, que está suportada por uma decisão constitucional. Agora, o que tem acontecido? Os últimos 5 presidentes da República do Peru, todos estão presos, todos foram presos, né? Há uma situação extremamente delicada no país, já que há uma situação de corrupção muito profunda. A direita peruana, que praticamente governou durante muitas décadas, nesse momento está sendo amplamente perseguida pela justiça. Porém, na última eleição, a Keiko Fujimori, a filha do ex-ditador Alberto Fujimori, ganhou 2/3 do parlamento. Então, ela tem praticamente todo o controle do país e ela está presa por denúncias de corrupção. Segundo a justiça peruana, ela participou de um esquema de lavagem de dinheiro e também de compra de voto, e ela está presa no Peru. E ela, obviamente, a negociação, e aí vale a pena entender, o que tinha acontecido era que o parlamento, nesse momento, teria que votar da maioria, né? Teria que eleger a maioria dos ministros da Corte Constitucional, que seria o STF do Peru, e a maioria deles optou por uma série de candidatos que não eram os candidatos do governo e que, obviamente, teriam, no próximo ano, que tomar a decisão se eles soltariam o Alberto Fujimori e a Keiko Fujimori. Então, eles elegeram os candidatos que não eram do governo, né, da presidência da República. O presidente não aceitou essa decisão e ele destituiu o Congresso por isso. E, na verdade, o que está em jogo, então, é o poder, a força que a Keiko conseguiu obter no parlamento contra os setores da direita também, porém um outro setor da direita peruana que não conseguiu maioria, então não está conseguindo governar através do executivo e se convocaram novas eleições. Agora, e aí uma coisa acontecendo que, obviamente, a Keiko, que era candidata presidencial e seria a favorita nas eleições novamente, estaria detida para participar da eleição, também denunciada pelo caso Odebrecht. Perfeito. Agora vamos para Hong Kong. Bom, a gente está, né, vendo as celebrações, né, dos 70 anos da criação do regime comunista chinês e, ao mesmo tempo, manifestantes nas ruas. Como é que você vê esse quadro também? Queria que você aprofundasse um pouquinho essa questão na China. É importante entender algumas coisas, né? Hong Kong é uma ilha que faz parte da China, que foi roubada quando a Inglaterra ganhou na China a Guerra do Ópio, a conhecida Guerra do Ópio, em 1870. Então, a China perdeu o controle territorial da ilha
de Hong Kong, que ficou durante 155 anos sendo controlada pelo Império Britânico. O Império Britânico transformou Hong Kong num dos principais paraísos fiscais do planeta, né? Hong Kong é um país como se fosse o Panamá, como se fosse a ilha de York ou Bahamas, então é um paraíso fiscal que basicamente funcionou a sua administração de maneira independente da China. Porém, faz alguns anos, algumas décadas já, o Império Britânico devolveu a Hong Kong à China. Porém, a legislação de Hong Kong ainda não é a legislação chinesa, ela tem uma certa autonomia e, pouco a pouco, e é necessário entender isso, que há um processo de transição da ilha, da sua administração, tanto econômica como política, financeira, ela deve ser transferida para ter uma fusão com a legislação chinesa. Então, nesse momento, para entender o que está por detrás de tudo isso, é a guerra comercial com os Estados Unidos, né? Lembrando que a Huawei desenvolveu a tecnologia 5G, que os Estados Unidos não perdeu nessa guerra tecnológica para a gigante chinesa, que inclusive levou à detenção da filha da herdeira de Huawei no Canadá. Ela anda com uma tornozeleira, foi detida a pedido dos Estados Unidos, porque supostamente o Huawei teria roubado tecnologia dos Estados Unidos. Sabemos que isso é mentira. Então, nesse momento, é uma forma dos Estados Unidos pressionar a China por essa questão dessa guerra comercial que está acontecendo entre os dois países. Os Estados Unidos está perdendo essa guerra comercial. Então, a principal organização, a principal fundação que está por trás das grandes mobilizações em Hong Kong, que é financiada pela Fundação Nacional pela Democracia, que é subordinada ao Congresso dos Estados Unidos. Então, são partidos, sindicatos e organizações supostamente de direitos humanos de Hong Kong, que são financiados por uma grande organização dos Estados Unidos, fez um chamado à população porque a legislação estava mudando, né, em Hong Kong. Então, se permitia agora, por primeira vez na história, a deportação e também a extradição de chineses de Hong Kong para o continente, para a China, caso a justiça chinesa requerisse a detenção e a extradição deles. Então, a partir dessa decisão legislativa, né, do Conselho Administrativo da ilha, é que a sociedade civil saiu para a rua e aconteceu o que está acontecendo desde junho deste ano. Então, não é só a questão de... Não é que a China quer acabar com as liberdades dentro de Hong Kong. Na verdade, é uma mobilização social que é financiada e organizada por trás de tudo isso, obviamente, pelos Estados Unidos, nesse momento que há um impasse por uma disputa econômica que pode, inclusive, afetar o Brasil tremendamente, né? Lembrando que China é um dos principais destinos de todas as commodities brasileiras, né? Perfeito, Chamorro. Muito obrigada aqui por toda a sua explicação, sua análise. Um grande abraço para você e até a próxima. Obrigado. Um abraço a todas e a todos. Até mais. Falamos aqui com o Maurício Chamorro, consultor e analista internacional.